Olá, meu nome é Juliane Coutinho e a aula de hoje é sobre medidas provisórias. As medidas provisórias ingressaram no ordenamento jurídico brasileiro a partir da Constituição de 1988, com o intuito, com a finalidade de substituir uma espécie normativa chamada decreto-lei. Por quê? Porque o decreto-lei não tinha uma organização muito estável, não tinha delimitações, dava amplos poderes, ao chefe do executivo, e com o advento da Constituição Cidadã, que tem uma essência, um teor mais democrático, mais participativo, e não autoritário, isso mudou. Então, a mudança veio através da medida provisória. A medida provisória é um ato normativo que encontra regulamentação no artigo 62 da Constituição de 88 e tem como hipótese de cabimento situações de relevância e urgência. Ou seja, quando o presidente se vê diante de situações que é possível demonstrar que há relevância e urgência e de que aquela demanda não poderia aguardar um processo legislativo comum, e ela poderia ser feita por meio de uma medida provisória. Mas calma, é preciso observar bem os limites, que a medida provisória tem que observar. Então, como é que pode ocorrer a edição de uma medida provisória? Veja, quando o presidente, como eu já falei, se vê diante de uma situação que é possível demonstrar relevância e urgência, por exemplo, a atual situação que nos encontramos, com essa pandemia. Com a pandemia, o presidente se viu diante de várias situações que não poderiam esperar a elaboração de um projeto de lei por alguma das casas, do Congresso Nacional e passar pela outra e ter toda aquela discussão para chegar à sanção ou veto do presidente, porque tem situações que, se você aguardar todo esse procedimento, você perde o objeto, não é mesmo? Então, a medida provisória serve justamente isso, para deixar mais célere, esse procedimento. Então, ela é editada pelo presidente da República, mas é preciso que ela passe pelo crivo do Congresso Nacional. Por quê? Porque ela, caso venha ser aprovada, ela vai se transformar em lei, certo? Então, vamos lá. Ela possui efeitos imediatos. E por possuir esses efeitos imediatos, é preciso que haja uma limitação do que é que pode ser tratado por meio de medida provisória. O legislador, em 88, não se atentou a isso e não havia previsto limitações de matérias que poderia ser tratado por medida provisória. Aí, então, veio a emenda constitucional número 32 em 2001, justamente para acrescentar ao artigo 62 alguns parágrafos e incisos que tratam, que regulamentem, essas limitações. Ou seja, é possível que vocês vejam, no artigo 62, uma das limitações, ou seja, medida provisória não pode tratar de matéria de direito eleitoral, de direito penal, processo civil, questões de orçamento. Calma, que orçamento tem ressalvas, Observem o artigo 167 quando tratar dessa questão de medida provisória e orçamento. Mas também medida provisória não pode tratar sobre nacionalidade, cidadania, Então, tem diversas matérias que medida provisória não pode tratar. Isso para quê? Para que a gente não confira ao chefe do executivo um cheque em branco, não é mesmo? Então, o procedimento, vamos lá. Como é que ocorre o procedimento da medida provisória? Ele ocorre, como eu tinha dito,
de uma forma inversa. Para quê? Para ser mais célere. A medida provisória é editada pelo presidente da República, onde o mesmo, né, edita a medida provisória, publica, ela passa a ter efeito imediato, mas imediatamente, né, assim que ele publica, o presidente remete a medida provisória para que ela passe pelo crivo do Congresso Nacional. E aí, no Congresso Nacional, haverá uma comissão mista, ou seja, uma comissão formada por senadores e deputados federais, né, que irão analisar, examinar o conteúdo dessa medida provisória, ver se ela está de acordo com a Constituição, elaborar um parecer para que ambas as casas, né, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, né, tenham uma ideia, tenham um resumo, um parecer realmente, que fale a respeito daquela medida provisória. A Câmara dos Deputados, né, atuará, né, para converter essa medida provisória em lei, porque as medidas provisórias têm prazo determinado, e a gente vai ver qual é esse prazo daqui a pouquinho. Então, quando, né, o parecer dessa comissão mista chega até a Câmara dos Deputados, né, eles vão analisar e passa pelo Senado, que é a Casa Revisora, certo? As duas casas do Congresso Nacional poderão o quê? Elas poderão aprovar essa medida provisória e convertê-la em lei. Elas poderão aprovar parcialmente, por exemplo, essa medida provisória tem essa tratativa, mas a gente não concorda com tudo que está aqui. A gente precisa fazer algumas alterações. Então, essas alterações vão ser feitas. E aí, observe que aqui, quando ocorrem alterações, ela precisa passar pela sanção ou veto do presidente da República, certo? Ou simplesmente ambas as casas podem rejeitar a medida provisória. Mas, quando elas rejeitam essas medidas provisórias, é preciso analisar se ocorreu alguma relação jurídica enquanto essa medida provisória estava vigente, certo? E aí, caso tenha ocorrido relações jurídicas, o Congresso Nacional precisa, né, através de um decreto legislativo, disciplinar, regulamentar essas relações, ok? Vamos agora para os prazos. Os prazos. O prazo da medida provisória é de 60 dias, mas eu não disse quando publica, remete ao Congresso Nacional, mas se passar 45 dias ela no Congresso Nacional e ela não foi apreciada, ela entra em caráter de urgência, ou seja, ela é colocada em prioridade, né, nas pautas de ambas as casas. Via de regra, como eu disse, ela vale 60 dias, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período, certo? E o prazo, né, começa a contar a partir da publicação. Mas calma aí, se atente a isso. A gente sabe que tem um recesso, né, no Congresso tem um recesso. Então, se, por exemplo, o presidente edita uma medida provisória em dezembro, e aí a gente sabe que final de dezembro, começo de janeiro, tem um recesso. E aí, como é que vai? Vai passar os 60 dias, como é que eu faço? Calma aí. É suspenso esse prazo, né, enquanto houver o recesso, ok? Outra coisa, é proibido a reedição de medida provisória dentro da mesma sessão legislativa, ou seja, calma aí, viu? Sessão legislativa é diferente de legislatura. Sessão legislativa é um ano, né? E a legislatura são um período de 4 anos, né? Que é o mandato todo, certo? Então, se o presidente editou uma medida provisória, ela foi rejeitada ou ela perdeu a eficácia, na mesma sessão legislativa, ou seja, durante aquele ano, ela não pode ser reeditada, ok? E agora tem uma questãozinha aqui para falar sobre medida provisória, que ela trata, né, ela fala a respeito de umas chuvas que aconteceram em determinado estado do estado do Alfa, e o presidente, ante a relevância e urgência, editou uma medida provisória
mas ele determinou a abertura de crédito extraordinário para atender às despesas imprevisíveis realizadas pela União que decorreram desse fato. E aí a gente vê essas alternativas, né? E aqui lembre-se que eu falei, lembra aquelas limitações que foram trazidas pela emenda 32, a emenda constitucional 32, e eu falei aquela questão de orçamento e tal. As bancas, minha gente, vão mirar nas exceções. Então é preciso ter muito cuidado. Aqui, por exemplo, a alternativa A, ela fala que a Constituição veda em absoluto. Ou seja, nunca poderá ter um ato normativo que trate sobre matéria orçamentária. E eu disse a vocês que tinha exceção. Então a gente cancela essa. A letra B diz que a Constituição de 88 de fato veda a edição de ato normativo dessa natureza em matéria de orçamento e crédito adicional, mas ressalva a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Lembra que eu falei do artigo 167, salvo engano? Vai estar lá exatamente isso. É a exceção à regra. E essa é a alternativa da questão. As outras a gente vai ver que ele fala mais de afronta a princípio da anterioridade orçamentária, que impede qualquer modificação de lei orçamentária. E aí o assunto, a matéria tratada na questão não é esse, ok? E a letra dele diz que ela autoriza a edição, e aí já está totalmente errado. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Um abraço.